absituar, dizendo da onde eu estou olhando essa conversa, esse assunto, né, a partir de que lente eu estou querendo olhar ou falar ou me colocar dentro desse universo. Mas eu acho que o gostoso agora é que vocês perguntem muito, mas perguntem coisas assim com muita maldade, que eu acho que vai ser mais interessante. O famoso silêncio. A gente tem a impressão que os negros são de um intelecto inferior. Isso pode ser verdade. Porque os negros que cresceram na África do Sul e em outros países, por exemplo, o Oman, são pessoas que tiveram uma formação europeia, católica. Isso tem surpreendido com essa mudança muito. Se pensar dessa forma, existem respostas, perguntas irrespondíveis. Obviamente, deve ter um pouco de brincadeira na sua pergunta. A diversidade, né? A pluralidade, o tempo histórico, né? Por exemplo, o Vaticano falava na época do tráfico, né? Que a questão não era fazer tráfico, o tráfico era uma coisa secundária. O principal era dar alma, porque os africanos não tinham alma. Então tinha um sentido de bondade extrema criando tráfico, porque eles não queriam traficar, eles não queriam ter lucros, não é, com açúcar, com ouro, com pau-brasil, absolutamente, eles queriam dar alma. Entrando um pouco, brincando um pouco dentro dessa perspectiva que o Ken colocou muito bem, são as categorias, as formas e as maneiras de aprender, né? Então é isso. Então eu acho que esses discursos históricos eles são extremamente complexos e diversos. Por exemplo, eu vou tocar num assunto agora que eu acho, antes de vocês perguntarem, que eu acho que vale a pena, que isso vai aquecer. É o seguinte, os maracatus, onde Chico foi beber tanto, os maracatus celebram a Nzinga, a Rainha Ginga, Nzingabatama, né? Em Nzinga foram muitas rainhas, como se fosse uma categoria, né? E justamente essa congelada, trazida e lembrada anualmente para os maracatus, por assim, ou a partir das Irmandades do Rosário, Santa Gribão, Homens Negros, em todo o Brasil, mas aqui muito importante também, no século XVIII, vai estar o quê? Uma das maiores escravocratas dessa região que nem se chamava Angola, né, que ela tinha um irmão chamado Engolo, provavelmente da Angola, e ela possuía, para ela, mais de 300 escravos. Ela sentava em escravos, ela sentava em cadeiras, ficavam de quatro, e ela sentava. E a rainha Zinga, né, não sei se ironicamente, estou colocando isso para provocar mesmo, ela é o símbolo, o centro dos maracatus de Baca Virado no Recife. Depois dessa pseudo-pergunta racista respondida por Funés, queria fazer a seguinte. Primeiro, eu queria saber se é realmente possível trabalhar com categorias que não sejam de fato anacrônicas, né? Até porque se a gente está falando da palavra, ela não é estranha, fato, né? Elas vão ter implicações, vão ter lugar, né? Mas elas não são estanques. Então você pode usar o mesmo termo com um caráter diferente, né? Então, como é que a gente vai trabalhar com a categoria não sendo anacrônica? E uma outra coisa é quanto se fala de Gilberto Freire, a procura das essências que você tinha falado. Por exemplo, nesse Renação em Freire, pelo pouco que eu conheço, acho que você tem mais conhecimento que eu, obviamente, até porque o outro Helder brincou contigo. É só brincadeira dele, é sacanagem, né? Eu sei, mas eu sei que você tem mais contato, até porque você foi da cara, você foi da fundagem e provavelmente estudou bastante para
falar e defender tanto ele quanto defende. Então a questão é, mesmo na miscigenação de Freire, você percebe os ingredientes. Você vê que ali tem um branco, ele diz todas as letras, o branco, o negro, o índio, né? Então, e também ele defende no final das contas também que o ser brasileiro, né? Não seria isso uma essência, não? E aí eu queria saber como é que pode ser miscigenado trabalhando em cima de essência, né? E aí, nesse sentido, eu gostaria de saber, contrapondo essa visão freiriana de miscigenação com a percepção de hoje sobre o que era ser brasileiro, né? Que é uma concepção um tanto diferente, eu acredito. E aí, são essas duas perguntas. Como é que, em exemplos concretos, como sei que não fazer, trabalhar, por exemplo, na questão da categoria. Já vi gente, um professor uma vez de geografia falar hiperprecarização. Pô, eu estava ouvindo ele falar a mesma coisa que miséria, sabe? Fala o termo que as pessoas sabem que está falando, que você está dizendo, e pronto, não tenha vergonha não. Tá entendendo? Você pode trabalhar com a palavra e brincar com ela, né? E aí, enfim, eu queria saber essas duas perguntas. Começamos com as perguntas inteligentes e cheias de venenos. Eu gostei dessa pergunta. Bem, você tem que ver duas perguntas, vou tentar te responder. Primeiro, eu não tenho dúvida que quando nós olhamos para o passado, nós estamos olhando com o olhar do presente, né? Não é por acaso que o século XX é um século que de uma hora para outra surge uma quantidade imensa de estudos sobre as mulheres. Claro, as mulheres começam a ser um agente importante socialmente, no trabalho, nas profissões, etc. E há uma exigência de saber como nós éramos. A história da psicologia. Então, como nós éramos? As mulheres querem saber. Nós éramos como nós fomos tratados. Obviamente, todo o nosso olhar sobre o passado é um olhar da nossa contemporaneidade, né? Isso aí, mas não é disso que eu estou falando, né? Eu estou falando, por exemplo, de eu olhar eu jogar sobre o passado, eu muitas vezes condenar uma certa prática do passado a partir de uma certa categoria que eu tenho hoje, mas que naquele momento não existia, né? Eu acho e aí eu volto à questão da ideia, por exemplo, de cidadania. O Gregório de Matos não poderia estar lutando pela cidadania dos seus contemporâneos, porque não estava na cabeça do Gregório de Matos, nem de nenhum teórico do mundo naquele momento, a ideia da cidadania, como ela vai começar a se forjar a partir da segunda metade do século XVIII, até virar papel, lei, letra no papel, a partir da Revolução Francesa, né? E com muito custo vai sendo construído ao longo do século XIX, século XX, quer dizer, basta dizer o Brasil, que agora, talvez nós estamos chegando muito próximo, nos últimos 20 anos, 15 anos, de uma ideia do que seria, né, uma cidadania, né? Quer dizer, muito próximo, certo? Então, o que eu estou falando é outra coisa, quer dizer, o que eu vejo é usar uma categoria para a liberdade que eu tenho hoje e achar, por exemplo, que em certo momento e jogar isso para o passado, quando não se concebia a liberdade com aquele conceito, não se aquele conceito. Então são duas coisas distintas, né? Eu não tenho dúvida. Segundo, eu falei aqui de essências e brinquei dizendo a questão do armorial. Me parece que a diferença básica, por exemplo, entre, se nós quisermos ficar nesses dois intelectuais paradigmáticos, pernambucanos, Ariano e Gilberto, né, é que Gilberto é um idealista. Ele é um romântico. Como todo romântico, ele acredita em essências, né? Em essências imutáveis, certo? E Gilberto é um materialista, né? Estou falando que ele é um materialista dialético. Só tem matéria dialética. Material no sentido que ele constrói sua obra a partir de coisas materiais. A obra de Gilberto está toda cheia de coisas materiais. Como é que se penteia, como é que se bota o brinco, como é que se come, como é que se usa o talher, como é que se faz sexo, coisas materiais. E essas coisas, como bom antropólogo, ele sabe, né, que não existe essa essência parada, certo? Você pode até ter uma sociedade em busca de suas essências, das suas constantes, como ele gostava de dizer, as suas constantes. As constantes é uma coisa, mas nessas constantes você tem as inconstantes, e essas inconstantes mudam a constante, elas sofrem alteração, né? A antropofagia de Oso, isso é um tema bem interessante, porque em vários aspectos o Oso bate com o Gilberto. Gilberto tem uma afinidade muito maior com o Oso do que com o Mário. Apesar que você pode dizer que as preocupações de Gilberto eram muito mais próximas da de Mário do que da de Oso, né?